Olá! O aumento da expectativa de vida tem provocado mudanças na sociedade. A população está envelhecendo e, com o envelhecimento, chegam doenças e a dependência do idoso para uma série de atividades. Intervenções propostas pela área da saúde no sentido de contribuir para essa qualidade de vida têm sido cada vez mais comuns. Hoje, no Universidade Aberta, você vai conhecer estudos desenvolvidos em Passo Fundo, onde a tecnologia ganha espaço na vida de quem já passou dos 60 anos. Veja a reportagem produzida pelos estagiários do Núcleo de Jornalismo da AGECOM, a Agência de Comunicação Integrada da UPF. Um projeto que tem como foco a qualidade de vida daqueles que já passaram dos 60 anos de idade. Jogos eletrônicos, radioposte, ferramentas tecnológicas e lúdicas. Que efeito esses meios poderiam ter sobre a vida dos idosos? É isso que busca saber o projeto Saúde, Tecnologias de Informação, Comunicação e Envelhecimento, Processo de Interação, Capacidade Funcional e Qualidade de Vida dos Idosos. Então nós não avaliamos apenas as questões de saúde dos idosos, e sim as questões vinculadas também aos aspectos humanitários, aos aspectos sociais, aos aspectos psicológicos. O professor Adriano Pascoalotti, junto com 4 alunas do mestrado em envelhecimento humano da UPF, trabalha com idosos usando diferentes ferramentas. No CREAT, Centro Regional de Estudos e Atividades para a Terceira Idade, a fisioterapeuta Juliana estimula as experientes senhoras a se exercitarem frente a um jogo digital. Então, o objetivo é sempre trabalhar os membros inferiores, fortalecendo os membros inferiores, para trabalhar o equilíbrio e, consequentemente, diminuir o risco de cair. Então, é trazer o jogo para que a sessão de fisioterapia acabe se tornando divertida, lúdica, e mesmo assim está trabalhando os membros inferiores e fazendo a sessão. No mesmo local, a nutricionista Dayana avalia as questões alimentares dos participantes do projeto. Então, eu estou avaliando os idosos pré e pós a intervenção dela. Então, estou fazendo avaliação nutricional, vendo peso, altura, algumas medidas do corpo. Estou também avaliando a qualidade de vida, atividade física e também estou avaliando o consumo alimentar. A dona Erália, de 73 anos, não gosta de perder uma aula e diz que se sente bem melhor depois das divertidas atividades em frente à tela. Eu me sinto jovem, com uma força, uma alegria imensa, que eu era muito nervosa, muito triste, né? E adoro mesmo. 2 vezes por semana, antes das oficinas de informática no LCI, Michele, também fisioterapeuta, faz uma série de alongamentos com os idosos. Eles vão ficar por vários minutos frente ao computador. A postura correta também é trabalhada por ela. Pelo relato de alguns alunos, eles já estão notando alguma diferença na postura e também na amplitude de movimento da coluna vertebral. E hoje eu estou na companhia da Nair e do seu Lauro. E para começar então essa edição especial, eu quero pedir que os meus colegas radialistas se apresentem para os ouvintes. Essa interação da Jucemara com idosos de 6 asilos de Passo Fundo é uma outra proposta da pesquisa. Durante 1 mês, período que fica em cada um deles, Jucemara estimula a comunicação e interação, proporcionando alegria em um ambiente visto muitas vezes como triste. E eu acredito que comunicação é a base de todas as ciências e de toda reabilitação. O primeiro passo é a conversa com o paciente. Então, através do rádio, eu promovo um espaço de diálogo, de interação, e nesse espaço eles têm a oportunidade de ouvir as músicas que eles gostam, de aprender através da troca de experiências de vida que a gente acaba relatando durante as conversas. E os primeiros resultados já foram comprovados. A senhora pede música, já falou no microfone do rádio? Agora, esse dia eu falei e eu gostei. Achei muito bonito. Bom dia para você, Nair. Muito obrigada pelas tuas palavras. Amém. Eu sou Edson Couto, estudante do 6º semestre de jornalismo e estagiário da AGECOM, Agência de Comunicação Integrada da UPF.
No Universidade Aberta desta noite, apresentamos para você o projeto de pesquisa Saúde e Educação de Pessoas Idosas na Era da Informação, avaliação do uso das tecnologias de comunicação e interação nos processos de intervenção e reabilitação. Nossos convidados são o professor Adriano Pasqualotti, graduado em Matemática, mestre em Ciência da Computação e doutor em Informática na Educação. O professor Adriano é o coordenador do projeto. E neste bloco, a nossa convidada, a fisioterapeuta e aluna do mestrado em envelhecimento humano da UPF, a Juliana Secchi Batista. Sejam os dois bem-vindos ao programa Universidade Aberta. Professor Adriano, eu queria começar lhe perguntando sobre a proposta desse projeto de pesquisa. De onde é que surgiu essa ideia de trabalhar com essas mídias interativas com as pessoas idosas, de quem já tem mais de 60 anos? Essa é uma característica do nosso mestrado. Ele é um mestrado interdisciplinar, que trabalha todos os aspectos desse processo de envelhecimento. Sendo assim, nós tínhamos que propor uma atividade para o desenvolvimento das dissertações das mestrandas que contemplasse não somente avaliar o aspecto da saúde, aspectos psicológicos, mas esse aspecto humano, aspecto social. É um projeto que já é desenvolvido por mim há muito tempo, vinculado ao meu mestrado, ao meu doutorado, e estamos desenvolvendo um grupo, criando um grupo de pesquisa dentro do mestrado, que tem como finalidade desenvolver pesquisas com esse enfoque. Nós buscamos verificar, por meio das tecnologias, o quanto que a saúde pode ser impactuada, do ponto de vista positivo, avaliando vários aspectos relacionados às questões fisiológicas, biológicas e sociais. Professor, a proposta nesse projeto é realizar um estudo longitudinal de ensaio clínico randomizado. Explica pra gente o que é, qual que é o significado desse estudo, então, dessa forma. Na área da epidemiologia, na área da saúde, há vários tipos de estudos. E o longitudinal, ele se caracteriza por fazer uma intervenção inicial, avaliar as condições do paciente no momento inicial da pesquisa, fazer o processo de intervenção e reabilitação, no caso da fisioterapia, por um período que pode ser de um dia ou por vários meses, vários anos. No nosso caso, é uma pesquisa que em alguns aspectos vai ter um tempo de umas 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, ou até mais do que isso em outros tipos de pesquisa, relacionada, por exemplo, ao asilo, ou mesmo ao LCI ou ao CREAT. E após a intervenção é realizada novamente a avaliação dos aspectos sociais, psicológicos e biológicos do paciente e faz uma verificação o quanto que essa intervenção, utilizando radioposto, utilizando, no caso da avaliação da ergonometria no LCI ou utilizando o UI, pode influenciar nesses indicadores biológicos. Professora, para vocês fazerem esses estudos, né, são vários alunos, tanto do mestrado quanto da graduação, também envolvidos, né, nesse projeto que trata a questão das mídias interativas com os idosos. Foi feita uma escolha específica desses idosos? São todos os idosos que podem participar? Nós temos que avaliar o perfil de cada um dos grupos. No CREAT e DAT, por exemplo, nós verificamos as faixas etárias, a porcentagem de pessoas que estão em cada uma das faixas etárias, que contempla de 60 anos ou mais, até pessoas com 80, 90 anos. É verificado, então, a quantidade que há em cada uma dessas faixas etárias e verifica a proporção para a participação da amostra. Então, isso é uma distribuição aleatória, uma seleção aleatória da população caracterizada nesses 2 grupos de convivência. Já no asilo é feita uma avaliação e uma escolha intencional das pessoas, porque tem que levar em conta algumas condições pré-estabelecidas, alguns pressupostos. Um deles é o próprio processo de comunicação. Então, se num grupo é feita uma pesquisa aleatória, num outro grupo é feita uma seleção subjetiva. Vários estudantes envolvidos. A Juliana é uma dessas estudantes que trabalha com essa proposta das mídias interativas. A gente viu que tem o rádio, né, com a radiopost, mas também tem o uso de jogos, né, a partir da realidade virtual. Explica pra gente, Juliana, qual que é a tua proposta com esse teu estudo, com esse teu trabalho? Primeiramente, então, a gente elaborou um protocolo, né, que pegando o videogame, elaborando um protocolo de atividades para que eles pudessem realizar exercícios que trabalhassem a força muscular, o equilíbrio e o risco de quedas. Depois disso, eu também montei um protocolo, um questionário que avalia a aceitabilidade desses idosos em relação a esse tipo de reabilitação, né? Esse processo de reabilitação. E como é que tem sido a receptividade deles, né? Você chegou, de repente, levando uma coisa completamente nova para muitos desses
idosos, né? Muitos nunca nem tinham visto, de repente, nunca tinham jogado no computador. Qual que foi a primeira reação deles? No primeiro momento, assim, eles chegaram, pensaram assim, nossa, mas eu vou vir aqui para jogar um videogame, porque quando quando foi selecionada a amostra, eu expliquei que era fazendo as atividades na frente de um computador, onde as imagens eram todas projetadas na tela. Então eles chegaram, fizeram a primeira atividade e pensaram, meu Deus, eu que nunca joguei um videogame na minha vida, agora eu estou aqui fazendo uma atividade, uma fisioterapia durante 30 minutos, porque a gente não faz mais de 30 minutos para esses exercícios não se tornarem exaustivos, não causar nenhum tipo de lesão, né? Então, eles acabam fazendo tudo numa forma lúdica. Hoje, como a maioria já está na 13ª, 14ª sessão, é difícil eles me disserem assim, não, eu vou desistir. Não, eu vou até o final porque eu me sinto bem, eu vejo que a minha memória, a minha concentração melhora. Alguns já me disseram, olha, eu não estou mais caindo. Antes de começar, eu caí 2 vezes antes da gente começar. Agora a gente já está na 13ª, 14ª sessão, olha, desde que a gente começou eu não caí mais. Então... E, professor, de fato, existe essas hipóteses de que pode contribuir realmente? Não sei se a Juliana quer comentar sobre isso, ou o professor, sobre essa melhora mesmo? É uma pesquisa, nós estamos no enfoque de pesquisa, então, na realidade, a ideia é levantar dados exatamente para verificar o quanto que isso pode impactuar, mas nós temos esses pressupostos. E hipóteses que foram criadas exatamente para serem testadas. Me parece que a característica dessa pesquisa, ela tem duas grandes vantagens. Possibilitar, pelo aspecto lúdico, que o idoso se sinta participante e motivado a continuar nas sessões, já que qualquer atividade de fisioterapia, para ter um resultado, sendo essa atividade realizada de forma tradicional, levaria um período grande, como é o comum, como é o procedimento adequado. Quem sabe o aspecto lúdico da participação através da realidade virtual possibilita ter essa motivação e ele continuar nas sessões. E uma outra característica é que ele poderá levar para sua casa esse tipo de jogos para desenvolver com os seus familiares, com os seus netos, enfim, e fazer disso esse processo de interação, que também é um aspecto da pesquisa. Quem sabe o processo de interação possibilitado pela realização das atividades, leva uma maior interação social. E essa interação vai ter uma repercussão na qualidade de vida, nas condições do idoso, do ponto de vista psicológico. Então não é só o aspecto físico. E sim o social e também. Social, exatamente. E você percebe isso, Juliana, deles comentando contigo? Tem muitos que já estão podendo jogar, de repente, alguma coisa com seus netos? Enfim. Alguns comentam assim, o meu neto tem um videogame em casa, mas como a gente utiliza a plataforma, a maioria deles usa só o videogame com o controle remoto. Então, assim, alguns comentam comigo, sim, que eles têm vontade de interagir com o neto. Uma chegou a me comentar que ela queria trazer o neto junto para ver como é que era, para ele ver como que a avó estava fazendo durante a sessão de fisioterapia, né? E, professor Adriano, me parece que isso também é uma forma de incluir realmente esse idoso, né, as questões contemporâneas de hoje em função desses recursos tecnológicos. Porque nós imaginamos que vai ter um impacto direto no uso do telefone, no uso do caixa eletrônico. Ele passa a buscar uma condição para aprender. Ele se sente motivado não a ficar só naquele ambiente do uso daquele equipamento específico, mas buscar novas tecnologias, quer dizer, uma aprendizagem, conhecimento para o uso de novas tecnologias, que é uma necessidade contemporânea, desse mundo contemporâneo, e que vai ter esse impacto direto, então. Até porque cada vez mais a gente sabe que a expectativa de vida vem aumentando ao longo dos anos, né? Existe uma estimativa aí de termos muitos idosos em 2025, né? De ser também o maior, a América Latina vai ser também o continente, né, com o maior número de idosos também. Então é necessário também permitir e até criar, né, trabalhar com os profissionais para que eles possam ter esses conhecimentos para fazer essas interferências com os idosos, com essas tecnologias todas que não vão parar nunca de surgir também. Exatamente. Entender que há uma evolução e essa evolução precisa ser incorporada na atuação do fisioterapeuta, na nossa vida como cidadãos desse mundo, e essas pessoas que, quem sabe, nunca tiveram oportunidade, vão passar a ter, nesse momento, no enfoque de pesquisa, mas logo depois no enfoque da sua vida. Quer dizer, trazer para dentro da sua vida essa realidade, esses equipamentos. Vocês têm conhecimento de algum estudo nesse sentido, aqui no Brasil ou também no exterior? Existem poucas pesquisas realizadas com o Nintendo Wii como forma de reabilitação, né? Se você for procurar, por exemplo, num site desses de pesquisa internacional, você digita lá, equilíbrio idoso.
acaba achando 20 artigos, 21 artigos. É pouca pesquisa ainda. E alguma coisa assim, no Brasil é pouca coisa, não tem nada muito publicado por enquanto. Está certo, a gente agradece a participação da Juliana neste bloco do programa, também agradecemos a participação do professor Adriano, que continua aqui com a gente para trazer mais informações. A gente faz um intervalo, mas voltamos em seguida para que você conheça um pouco mais sobre o estudo apresentado esta noite, Saúde e Educação de Pessoas Idosas na Era da Informação. Já voltamos.